Aquilo que achamos ali prazeres inofensivos podem se tornar vícios descomunais e acabar com a nossa vida e o nosso poder de escolha. A jornada da minha vida já me deu muitas oportunidades de fazer várias coisas e uma delas foi trabalhar como voluntária numa casa de recuperação para dependentes químicos e num hospital mental. Eu passei na casa de recuperação para dependentes químicos, eu passei mais ou menos uns 2 meses fazendo um trabalho voluntário de evangelismo e aquele cuidado mais íntimo, mais pessoal com os rapazes lá. Era uma casa só para homens, estava indo eu e meu esposo, e às vezes a gente levava alguns amigos para louvar lá e tudo mais, levar uma palavra de conforto e mostrar para eles Jesus Cristo, né? E aí muitas conversas sem julgamento, muitas conversas que nós tínhamos a possibilidade de tentar pelo menos entender por que foi que eles chegaram naquele determinado ponto. Eu não vou entrar aqui numa linha que não cabe a mim, que eu não tenho o menor entendimento, que é a psicologia, né? Mas eu vou entrar no mérito mesmo de escolhas, no mérito de criação de hábitos, que é o que faz todo mundo criar um vício, né? É aquela coisa repetitiva, é aquela coisa que você faz uma vez, faz 2 vezes, faz 3 vezes. Não, isso daqui eu consigo controlar. Não, isso daqui tá tudo tranquilo. Não, isso daqui foi só hoje. Foi só hoje. Eu tava ali me divertindo e tal, foi só hoje. Mas aí, cada dia que se passa, nós estamos sendo contaminados e sufocados por novos vícios. Hoje, o que são novos vícios hoje? A internet. O uso sem freio e sem propósito das redes sociais, por exemplo. Eu li uma frase num livro que é chocante e faz todo sentido. Ela diz que o vício se dá quando perdemos a capacidade de nos abster. Eu nunca vi uma coisa que faz tanto sentido como isso, porque o vício ele nasce quando a gente perde o controle. Quando você se torna viciado, que é o caso dos dependentes lá da clínica que eu trabalhei, e do hospital mental, porque entenda, o hospital mental lá, ele não tratava só de doenças psicológicas, lá tinha pessoas internadas por causa de vícios, vício de droga, vício de pornografia e vários outros tipos de vício que a família realmente teve que interditar. E nesse contexto que nós estivemos lá nessa casa de recuperação, de reabilitação, né? A maioria lá não eram muito jovens, hein? Ao contrário do que a gente pensa, mais óbvio, né? O vício começou na juventude. Então, quando eles chegaram no ponto de serem internados, interditados pela família, porque eles realmente ali já perderam tudo, o medo da família era que eles perdessem o bem mais precioso que eles tinham, que é a vida, né? Então, são muitos relatos tristes, dolorosos, e a grande maioria deles, o sonho era voltar para o seio da família, recuperar a convivência com os filhos, recuperar um casamento que acredito que muitos deles não teriam mais chance de recuperar. Mas tudo começou com a construção de um hábito infeliz. Eu posso até acreditar que tem vícios bons, né? Quando é um vício que você, sei lá, tem vício de estudar, tem vício de ler, tem vício de cuidar da sua saúde, vício de correr. Tem gente que é viciada em correr, a gente vê muitos por aí. Mas eu tô falando aqui de vícios nocivos. E aí a gente entra nos novos vícios. O que são os novos vícios? Não precisa nem de nenhum especialista, muito menos eu que não sou especialista em nada, mas estou aqui mais para compartilhar com vocês sobre vivências e experiências, que nada mais é do que as redes sociais hoje, né? Quantas e quantas pessoas, existe até um documentário na Netflix, né, sobre isso, e quantas pessoas perderam completamente a habilidade de controlar sua própria vida por causa das redes sociais. Instagram, TikTok, YouTube e tantas outras coisas. A melhor escolha que eu fiz para minha vida foi silenciar as minhas redes sociais, silenciar todas as notificações. Eu não recebo notificação mais de nada, só no meu WhatsApp que eu recebo notificação. Só tá liberado no meu WhatsApp notificação dos meus filhos, das minhas noras, da minha mãe e do meu marido. Ninguém mais tem acesso a mandar mensagens ali, meu celular vibrar, até porque meu celular é no silencioso 24 horas, porque
Ah, Érica, mas isso daí também é demais. Não, gente, não é demais, porque isso atrapalha plenamente a nossa produtividade. Atrapalha da gente. Eu sei que isso é verdade que eu tô falando, porque eu já passei por isso. Por causa das notificações do Instagram, principalmente quando eu estava criando muito conteúdo para o Instagram no ano passado, eu parava muitas vezes o que eu estava fazendo para olhar ali a notificação, e às vezes era uma bobagem, às vezes era até um meme que alguém tinha mandado para mim, alguma coisa no direct, e eu achava que era alguém que estava comentando o meu conteúdo, interagindo e tal. Aí eu quero saber de uma coisa, eu vou continuar postando por lá, diminuir a frequência do Instagram, porque eu entendi que o Instagram é uma ferramenta, hoje para mim, mais como espelho daquilo que é meu posicionamento do que para crescimento. Não me importa com o crescimento do Instagram de jeito nenhum. Para mim isso não é relevante. Tem pessoas que para mim não é, beleza. Mas a melhor coisa que eu fiz foi tirar as notificações. Meu Deus, que paz. Por quê? Porque a gente fica no controle do que vai ver. A gente é que fica no controle. Dos meus filhos, da minha mãe, do meu marido, das minhas noras, fica lá ligado o alerta, lógico, porque é minha família. Porque se Deus me livre precisarem de mim, eu vou atender imediatamente. Outra coisa, o meu celular é programado para não receber chamado de que não está na minha agenda. Semana passada, meu primo ligou para mim, é primo do meu esposo, mas eu chamei ele de primo. Eu achei tão engraçado, ele disse assim, faz tanto tempo que eu tô te ligando e tu não atende esse celular, pelo amor de Deus, não sei o quê. Aí eu fiquei com vergonha, eu fiquei morrendo de vergonha, mas eu não me toquei, eu disse assim, não é porque não tá salvo na minha agenda. Ele, como assim tu não tem o telefone do teu primo na tua agenda? Eu fiquei morta de vergonha, eu peguei, salvei lá, pedi desculpas, mas... Então, assim, você passa a ter controle sobre as suas escolhas. Então, o vício, ele leva você a perder justamente isso, o controle. Vício em pornografia, vício em redes sociais, vício em álcool, vício em droga. Você sempre acha que está arrasando, mas você perde o controle. Depois que você perdeu o controle para quem? Você perdeu o controle para um copo de cerveja? Você perdeu o controle para uma carreira de pó? Você perdeu o controle da sua vida para um baseado? Mas sempre as pessoas que estão dentro do vício, elas se enxergam como pessoas que são superiores muitas vezes, e dificilmente elas conseguem a libertação, a cura dessa situação, porque elas não aceitam ajuda. Essa experiência que eu tive lá no hospital mental e nessa clínica de reabilitação foi muito edificante para a minha vida. Foi muito mais para mim do que para eles, porque eles me deram muito mais do que eu pude oferecer. Óbvio que a minha intenção lá era falar de Jesus para eles, então não há nada maior do que isso, né? Eu não podia ter feito coisa melhor para eles do que levar Jesus, sem nenhum julgamento, porque eu sempre queria entender como foi que eles chegaram naquela situação, e nada mais é do que os erros repetitivos, e isso vai criar, como eu sempre falo aqui para vocês, caminhos neurais, e uma vez criado o caminho neural na sua cabecinha aí, daquilo que você faz repetidamente, isso gera um hábito, e um hábito nocivo é muito, mas muito mais difícil de se livrar do que um bom hábito de você. É mais difícil você construir um bom hábito do que se livrar de um hábito ruim. É triste, né? Mas é verdade. Isso, muitos livros científicos, muitos livros que falam sobre hábito, dando provas de artigos científicos, não é a minha praia, mas eu falo daquilo que eu vejo, né, de autores renomados e tudo mais, e eles sempre estão dizendo a mesma coisa. Aqui tem um livro, esse livro aqui, O Poder do Hábito, ele fala muito sobre isso, e eu tenho Hábitos Atômicos também, e outros livros que falam sobre o comportamento repetitivo que ele pode fazer na tua vida. E aí você pode agora estar se perguntando, beleza, Érica, e como é que faz para não se viciar em alguma coisa? Bem, a única resposta plausível para isso é você tem que se conhecer. Você tem que entender quais são os seus limites. Você tem que ver que aquilo dali está lhe arrastando. Por exemplo, uma coisa simples. Se você é viciado em internet, em redes sociais, TikTok, Instagram, se você, cada notificação que você vê, que você recebe, alguma coisa que alguém mandou para ti, tu deixa de fazer um trabalho, tu deixa de estar cuidando da tua casa, tu deixa de estar resolvendo um compromisso sério, tu deixa a panela queimando ali no fogão,
Para ver a notificação, provavelmente você já está sendo controlado pelas redes sociais, controlado pelo Instagram ou pelo o TikTok, o YouTube, seja lá o que for. E o Twitter, né, que é o Twitter é um caso sério. Mas, então é assim que você consegue identificar, quando você se conhece. Eu acho que não é uma coisa muito difícil esse exercício de você olhar e dizer assim, rapaz, realmente não tem condição, eu estou deixando de fazer coisas básicas do meu dia a dia para estar enfurnado aqui nesse celular. E aí, se for, isso estou falando de novos vícios, mas eu tô falando mas quando eu falo dos vícios mais tradicionais, que as pessoas, no modo geral, já contextualizam isso como vício mesmo e tudo mais, que é o caso da droga e do álcool, e pornografia também, mas pornografia é muito mais oculto. Quando você vai descobrir um vício em pornografia, é quando aquela pessoa realmente está destruída por dentro, ela acaba confessando para alguém, pedindo ajuda, mas o vício do álcool e da droga todo mundo vê, né? Quem está no contexto da família vai ver. Então, quando você chega nesse ponto, é que as pessoas acham que só isso é vício. Porém, esses vícios mais graves, ou qualquer outro tipo de vício, o meu conselho, se eu puder te dar, se eu tiver alguma autoridade para dizer isso, procure Jesus. Porque o psicólogo, ele vai te ajudar parcialmente. O psiquiatra vai te ajudar parcialmente. Um amigo, um pastor, um padre, seja lá quem for, vai te ajudar só parcialmente. Mas aqui dentro, a cura, ela só vem através de Jesus Cristo. Não adianta. Eu tenho certeza que ninguém foi curado do vício por conta própria. O que pode ter acontecido, e eu acredito plenamente, é que mesmo que você não crê em Jesus, não conheça Jesus e foi curado da droga e na sua cabeça foi porque você quis, certeza absoluta que tinha alguém por trás, com os joelhos no chão, pedindo a Deus pela tua vida. E a tua vida foi liberta para a glória de Deus, mesmo que essa glória não saia da sua própria boca. Eu tenho certeza disso. Então, o que eu queria deixar para você como mensagem hoje é: se observe se as coisas que você faz repetidamente já não são vícios que estão tirando a tua capacidade de decisão, de escolha e de progresso. Um abraço e até o próximo vídeo. Ah, ei! Se inscreve aqui no canal. A maioria das pessoas que me assistem ainda não são inscritas. Se inscreve. Aqui eu compartilho coisas como crescimento pessoal, insights de bons livros, pelo menos os livros que eu acredito que são legais. E falo também sobre criação de conteúdo na internet, capital digital, essas coisas que permeiam aí o meu dia a dia. Um abraço. Até o próximo vídeo.